Gente, se vocês não assistiram o Greg News de ontem, assistam. Porque ali o Gregório do Vivier basicamente resumiu algo que a gente tem feito aqui há meses. Há meses. Confrontando Nando Moura, confrontando Bolsonaro, confrontando Ernesto Araújo, confrontando Olavo de Carvalho, Bernardo Kister e toda essa turma que levou o Brasil a esse momento. Inclusive o título do vídeo dele é o título de um vídeo que eu já fiz também sobre o Nando Moura, que é A Verdade sobre a Verdade, no qual eu exponho algumas interpretações sobre a verdade, e se é possível que a gente conheça a verdade. Porque eles usam muito esse termo, né? Eles adoram usar o termo a verdade, como se eles fossem detentores da verdade e os outros não. Ou como se houvesse uma verdade subjetiva. Eu acredito que seja verdade, logo é verdade. Ou eu quero que seja verdade, logo se torna verdade. Então esse é um tema que perpassa muitos vídeos, por exemplo, do Nando Moura mesmo, que ele põe a verdade sobre tal coisa, e no fundo o que você tem ali é um revisionismo histórico barato, um negacionismo histórico, que está bem longe de ser verdade e bem longe de estar calcado na realidade. Então, assim, se você observar agora todas essas falas que a gente viu nessas últimas semanas aí envolvendo o nazismo de esquerda, o revisionismo histórico em torno do golpe de 64, o documentário do Brasil Paralelo, você vê um esforço tremendo, articulado, orquestrado, deliberado para alterar o passado, para alterar a percepção das pessoas, dos brasileiros, sobre o que é a história do Brasil e do mundo, sobre a relação nossa com a ciência. Então, assim, eles atacam diferentes frentes, né? Negam a ciência, negam vacinas, negam a história, negam a filosofia, eles distorcem tudo que eles tocam. É um poder incrível de tentar moldar a realidade ao bel prazer deles. Então, assim, assistam porque é interessante, porque realmente, como eu disse, resume muitos dos vídeos que a gente já fez aqui, muitos vídeos que eu, o Clayson, o Carlito Historiador, o Dead Consenso e o Samuel Borelli já fizemos por aqui, confrontando essa turma. Mas, na verdade, o que eu quero fazer com vocês hoje, além de recomendar que vocês assistam isso aqui, como eu disse, é um belo resumo, é tentar entender como a gente deve proceder. Eu quero saber de vocês, eu quero ouvir vocês. Porque assim, quando a gente põe um vídeo aqui sobre o Bolsonaro, ou sobre o Olavo de Carvalho, ou sobre o Ernesto Araújo, ou sobre o Nando Moura, tem duas visões conflitantes aqui em relação a isso. A primeira visão, que eu já ouvi o próprio Karnal falando, né, é que a gente não deve bater tambor para doido dançar, para maluco dançar. Que a gente não deve expor essas pessoas, que a gente não deve criticar essas pessoas, que a gente não deve dar ibope para essas pessoas, porque isso fortalece esse grupo. Então, assim, se eu vier aqui criticar o Olavo de Carvalho, não apenas não abalo a convicção que as pessoas têm no Olavo de Carvalho, como eu fortaleço o Olavo, como eu torno ele mais visível para que outras pessoas conheçam as merdas que ele diz. E por um lado a gente tem um exemplo disso, que é o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro, ele se tornou alguém conhecido, ele se tornou visível, porque ele aparecia no programa da Luciana Gimenez, ele aparecia no CQC, então ele falava as besteiras enormes dele nesses programas de TV aberta, e isso deu visibilidade para ele, na loucura dele, né? Então você tem alguém que falava um monte de absurdos e isso tornou o Bolsonaro visível. Então, assim, essa é a primeira oposição. Quando eu venho aqui e falo sobre esses caras, sobre o Nando, não, fica quieto, não menciona esses caras, porque assim você dá ibope e eles se tornam conhecidos. Isso tem sentido por um lado, mas também tem uma outra visão, que é, se a gente se calar, se a gente não confrontar essas pessoas, eles cresceram mesmo assim. Se você observar o histórico do Olavo de Carvalho, ele foi completamente ignorado durante muito tempo. Ninguém dava bola na academia, por exemplo. Ninguém nem ousava mencionar o nome dele. Ele era uma piada. E é uma piada. Na verdade, ele continua sendo uma piada, só que é uma piada que se tornou famosa. Uma piada que se tornou poderosa. Então, assim, nós ignoramos essas pessoas. As pessoas não confrontaram o Olavo de Carvalho, as pessoas não confrontaram o Nando. E quando confrontaram, foram poucas pessoas e sem muita eficácia também. Será que ignorar essas pessoas foi a melhor estratégia? Será que realmente não dar bola ao que eles diziam foi funcional? Porque na verdade o que a gente vê agora é que eles dominam o debate. Então assim, você vê agora no poder Ernesto Araújo, por exemplo, um olavista, dizendo coisas para o mundo inteiro ouvir e que são uma vergonha, que são patéticas. O próprio ministro da Educação, Velez, também dizendo coisas que historiadores do mundo inteiro têm que vir aqui para contestar e dizer, não, mas não é verdade isso. Então, assim, ignorar essas pessoas também permitiu que eles crescessem. Você tem duas visões diferentes aqui e as duas permitiram que eles crescessem, de modos diferentes. É um paradoxo, na verdade, né? Se você for observar, é um paradoxo. Porque, assim, você tem de um lado o Bolsonaro, que teve uma grande exposição, e o Olavo de Carvalho, que foi completamente desprezado pela crítica, pela imprensa e pela academia. E os dois chegaram em posição de poder agora. No entanto, eu percebo e eu vejo isso, e eu recebo comentários aqui falando sobre isso, que quando eu faço vídeos expondo as maluquices dessas pessoas, os absurdos que eles dizem, algumas pessoas realmente saem desse ciclo de cegueira.
e me dizem, olha, eu acompanhava o Nando Moura, eu acompanhava o Olavo de Carvalho, eu votei no Bolsonaro, mas depois de ver o que você disse aqui, isso me abriu os olhos e me fez perceber que talvez eu estivesse errado. Essa semana recebi um comentário desse. Então, assim, o que eu quero saber de vocês, e essa dúvida que eu tenho, de fato, aqui, eu quero ouvir a opinião de vocês nesse assunto aqui. Qual é o melhor modo de trabalhar com isso? Qual é o melhor modo de confrontar esse grupo? Eu mencionei esses tempos atrás aqui o documentário sobre a Terra plana da Netflix. E uma das teses que um dos psicólogos defendem lá é que ridicularizar as pessoas, por exemplo, você vir aqui e expor os olavistas como ridículos, isso não é muito funcional também, isso não ajuda muito. Porque em vez de a pessoa passar a revisar aquilo que ela pensa, aquilo que ela acredita, isso reforça a crença dela. Então se você vem aqui e ridiculariza um fundamentalista evangélico, ele não vai deixar de ser um fundamentalista, ele vai ficar mais radical ainda. Então se você vem aqui e ridiculariza os olavistas, isso não tira a pessoa do olavismo, isso radicaliza. Porque dá uma sensação de grupo, dá uma sensação que eu pertenço a esse grupo, para que eu preserve minha identidade, eu tenho que fortalecer ainda mais minha convicção. Você já deve ter visto isso em debates na internet. Vamos supor, lá, você publica uma coisa no Facebook ou no Twitter, alguém vem te contesta, você entra num debate interminável com essa pessoa, e quando você termina, você sai pensando assim, essa pessoa que me criticou é um idiota, e eu estou mais certo do que eu já estava antes. Então o que eu percebo são algumas coisas. Primeiro, talvez ridicularizar não seja tão eficaz assim como a gente imagina. Embora seja engraçado, embora a gente se divirta com isso. O segundo ponto é que nem todo mundo está realmente preocupado com argumentos racionais. Você vir aqui, elaborar um argumento racional, elaborar uma série de premissas, uma conclusão, as pessoas não estão dispostas a ouvir esse tipo de coisa. Terceiro, a gente está num momento no qual os fatos não importam. As pessoas criam fatos, elas inventam fatos, elas recortam a realidade de um modo muito distorcido para defender as teses delas. É a era da pós-verdade, como a gente já disse anteriormente, como no artigo que eu publiquei na Folha lá sobre a pós-verdade. Os fatos já não importam mais. O quarto aspecto é que ignorar essas pessoas não funcionou. Muitos deles foram ignorados, foram menosprezados, e eles cresceram mesmo assim. E por fim, dar visibilidade para eles também é ruim. Então assim, gente, a gente vai ter que fazer um esforço agora de entender qual é o caminho? Qual é o caminho que funciona melhor? Me digam aí o que vocês pensam. Eu quero insights sobre isso. Eu quero que a gente utilize agora esse momento para refletir sobre essa questão e para ver qual seria a maneira mais eficaz de desmontar essas pessoas. Porque eu percebo que às vezes a gente acerta muito aqui, faz algum vídeo, tem uma grande repercussão e parece que funciona. Como atacar esse perigo agora? Deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa. Realmente, eu quero ouvir o que vocês têm para dizer. Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia-se, que também é muito importante também para ajudar nesse momento, porque contribui para que eu possa me dedicar para pesquisar aqui e produzir novos conteúdos. Porque a gente não pode ser apenas reativo também, a gente tem que ter alguma coisa positiva para apresentar para as pessoas, para mostrar o que está certo, o que é o conhecimento consolidado acadêmico. Então ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí, gente. Um grande abraço para vocês e até mais.